Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi, referindo-se aos judeus, e para os demais habitantes de Jerusalém, uma referência aos gentios, para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia, eliminarei da terra de Israel o nome dos ídolos, e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo que está neles. Está dizendo que os profetas que se dizem da casa de Israel, da casa do único Deus, estão imundos. E que haverá um pastor que irá remover esta impureza do altar. Este pastor é Jesus. Ou rabaxerie cantaraieira latera labás. E se alguém ainda profetizar, seu próprio pai e sua mãe lhe advertirão: você tem que morrer, porque disse mentiras em nome do Senhor. Quando ele profetizar, os seus próprios pais o esfaquearão. Refere-se ao que fizeram com Jesus. Os próprios pais na pátria, certo? Eles eram de Israel. Quem crucificou Jesus era de Israel. Foram os judeus legítimos, os letrados na lei. O rabaxere de calabás. Naquele dia todo profeta se envergonhará de sua visão profética e não usará mais o manto feito de pele para enganar. Muitos se escondem atrás de vestes sacerdotais. Os fariseus foram assim. Jesus não veio com uma capa de supercrente, de evangélico, de Deus. Ele era um homem simples. Isaías, capítulo 53, diz que ele era um homem de dores, um homem com a pele surrada pelo sol, vestes simples. Não tinha o que os judeus engrandecem, riquezas materiais, vestes como a dos sacerdotes da lei de Moisés, certo, meus amados irmãos? Então, o Senhor diz: nunca mais ninguém se esconderá atrás de vestes de pele, de talits, de mantos sacerdotais para enganar o meu povo. E continua essa palavra, e então ele dirá: eu não sou profeta, sou um homem do campo. A terra tem sido meu sustento desde a minha mocidade. E se alguém lhe perguntar: que feridas são essas no seu corpo? Ele responderá: são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Os próprios judeus feriram Jesus. Os próprios judeus feriram o Rei da Glória, o Mashiach, tão esperado, mas que já veio, que já foi morto por eles mesmos e que está prestes a voltar. Já ressuscitou, vive para todo sempre, seu reino nunca terá fim. E ele está prestes a voltar para estabelecer, enfim, o reino de justiça, que é o milênio. Logo após a batalha final do Armagedon, seguida da Nova Jerusalém, com o mal extinto para todo sempre no lago de fogo e enxofre. Yeralacheralabás, esse é o nosso Deus. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Claramente o Pai falando. Amém, meus irmãos? Fira o pastor, disperse as ovelhas e voltarei minha mão para os pequeninos. Oh, Deus é maravilhoso. Na terra toda 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a 1/3 parte permanecerá, diz o Senhor. Está referindo-se à grande tribulação, os últimos 3 anos e meio de tormenta. E continua: colocarei essa 1/3 parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Os santos que resistirão à grande tribulação. Lá em Apocalipse diz quem são estes. João pergunta, ao anjo ali, a visão de Jesus que ele teve na ilha de Pátimos. E o anjo responde: são os santos que resistiram à tribulação.
que lavaram suas vestes, não negaram o meu nome. Ele invocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo. Ele aí, referindo-se a Israel, né? O país Israel. E ela, que é a própria Israel, aí Israel nação, dirá: o Senhor é o meu Deus. Zacarias, capítulo 13. Muito forte essa palavra, meus irmãos. Isso serve para nós, que estamos nos mantendo firmes desde agora. Embora não passaremos pelos 7 anos, eu sou claramente pré-tribulacionista. Meu nome é Juliana Tuma da Costa, sou pastora, porque tenho um cajado emprestado do bom pastor para cuidar de ovelhas, para pregar a verdade para as ovelhas da casa de Israel, que são os judeus, e também para as de Jerusalém, que se refere aos gentios. Então, essa palavra, ela nos adverte. Não podemos colocar mantos, vestes sacerdotais para enganar, para ganhar riquezas, dinheiro. Não. A casa do Senhor é coisa séria. E saibam que aquele que pregar a verdade, que aquele que não se corromper, se mantiver firme desde já, claro, será arrebatado. Será arrebatado. Esse é o próximo evento na agenda de Deus. Mas o Senhor, ele deixa escrito o que vai acontecer depois que a igreja subir. Depois que Filadélfia, a única igreja incorruptível, for arrebatada com o Senhor nos ares, junto com os santos que já dormem diante de Deus. Ele deixa escrito o que vai acontecer após isso. E o nosso papel é informar. Não queira passar, mas se você passar, você vai ter que ser refinado pelo fogo. E o fogo de Deus, ele é dolorido. Claro que ele arde. Porque imagine uma chama de justiça que nunca se apaga, queimando tudo que for palha e refinando todo metal precioso. Este é o fogo de Deus. Então eu quero te dizer, de nada adiantou ter ferido o pastor, porque ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele vive para todo sempre. E ele está às portas para arrebatar a sua noiva em Filadélfia, descrita em Apocalipse 3, versos 7 a 13. E refinar os judeus, os gentios e a igreja de Laodiceia, descrita em Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. Que foi uma igreja que se corrompeu. Foi uma igreja que buscou títulos nessa terra, reinos nessa terra. E vai ter que ser provada pelo fogo na grande tribulação. Não vai ser nada fácil. Muitos não resistirão. Muitos passarão para o lado do diabo, através da marca da besta. Serão tempos de fome, serão tempos de guerras, pestes. Nada comparado ao que a humanidade passou até hoje. Muito pior será. Eu quero te dizer que o bom pastor vive. Foi ferido sim, as marcas estão lá nas mãos, nos pés, no lado de Jesus. Mas ele virá como justo juiz, capaz de retribuir a cada um conforme as suas obras. E então ele dirá: fui ferido na casa de meus amigos, na casa de Israel, na casa dos judeus, meu povo. Jesus é um judeu legítimo, cumpriu a lei perfeitamente, mas eu estou vivo. E agora, eis que trago a recompensa dos justos, dos incorruptíveis e daqueles que se lavaram na tribulação, na grande tribulação. Sim, ainda haverá uma chance neste tempo, mas com a própria vida. Você vai ter que pagar com a própria vida para não negar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada por essa palavra tão atual. Um profeta do Velho Testamento, altamente messiânico. Esse é Zacarias. Yeralacheralacalabás. Nós cremos e por isso pregamos na verdade da tua palavra, meu Senhor e Rei. Louvado seja o teu nome, Jesus, por ter deixado toda a verdade na palavra,
por ser Deus, por não se agradar com o pecado, a impureza, a injustiça, mas ao contrário, se agradar com a verdade, se agradar com a espada, que é a palavra de Deus. Shalom a todos, a paz e até o próximo áudio.